Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivenciando o 19º domingo do tempo comum e sempre a palavra de Deus nos questiona, nos alimenta, mas não é um alimento para nos acomodar, é um alimento para nos fazer caminhar e para sempre mais nos comprometer. Desde essa semana e hoje pela manhã, lendo o primeiro livro dos Reis, eu estava me sentindo muito próximo do Elias. Às vezes, o Elias fica assim, tão distante de tudo que a gente vive e parece difícil de compreendê-lo. E eu estava de manhã pensando tanto no Elias, falei, o Elias deve estar por aqui, andando por aqui, porque ele foi no deserto adentro. O deserto sempre é um lugar solitário, difícil. E ele caminhou o dia todo e sentou-se debaixo de um junípero. Eu estou até procurando o junípero, viu? Se você souber onde tem um junípero, me avisa, viu, Regina? Estou procurando um junípero. E pediu para si a morte, dizendo, agora basta, Senhor. Agora basta, Senhor. Ele estava envolvido em muitos conflitos, em muitos desafios. E ele estava desagradando muito os religiosos, os poderosos e todos. E deitando-se, adormeceu à sombra do junípero. Aí eu entendi bem o Elias, que devia estar cansado de combater, cansado de uma luta tão difícil. Mas ainda assim, e isso é a nossa consolação e oração, um anjo tocou e disse, levanta-te e come. Levanta-te e come. E ele viu, junto à sua cabeça, um pão assado, debaixo da cinza, e um jarro de água. Comeu e bebeu, mas voltou a dormir. Tornou a dormir, mas o anjo é insistente, e veio pela segunda vez, e é tão lindo isso, tocou-o e disse, levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. É isso que nós, quando nos reunimos na oração e nos reunimos na celebração eucarística, ouvimos o anjo que vai nos dizer, levanta-te e come, tens ainda um longo caminho a percorrer. Não adianta ficar deitado embaixo do junípero, é preciso caminhar até chegar ao Horebe, a montanha, e caminhar, porque o caminho é longo. Mas nós pedimos que nesse longo caminho, como nos pede Paulo na carta aos Efésios, não seja contristado o Espírito Santo, que nos marcou e que é marcado com um selo para o dia da libertação. E pede aqui Paulo que toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer. Como deve desaparecer todo tipo de maldade. A maldade que discrimina, que fere, a mim causa uma espécie muito grande, a maldade deliberada. Porque às vezes a gente pode, num ímpeto de raiva, falar alguma coisa, ou ter algum gesto, é diferente de uma maldade deliberada, que é planejada, que é feita com precisão, que é feita
e planejada com frieza para destruir, para machucar, para ferir. Precisa ser superada. E como superar essa maldade? Paulo mesmo diz: sede compassivos, sede bons uns para com os outros, compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede assemelhados a Deus, como filhos e filhas que Ele ama. O que nos assemelha a Deus é o amor, não o ódio. O ódio não nos assemelha a Deus. O que nos assemelha a Deus, e Paulo nos diz isso na carta aos Efésios, é o amor. Vivei no amor como Cristo, que amou e entregou-se a si mesmo. O amor é entrega. E por isso hoje, o discurso do pão, no capítulo 6, que estamos lendo do Evangelho de João, que continua desde a multiplicação dos pães, de toda a crise, porque as pessoas não entendem o que significa ser pão para o outro, ser alimento para o outro. Jesus, nesse episódio do capítulo 6, ele desagradou o povo que queria fazê-lo rei. Ele desagradou as autoridades porque pôs em xeque o êxodo e pôs em xeque que os profetas tinham visto a Deus. Ele diz: a Deus ninguém viu. Pôs em xeque os religiosos, as autoridades e o próprio povo. E nós vamos lendo o capítulo 6, até os discípulos de Jesus, alguns deles se escandalizam e querem abandoná-lo. Porque o amor que se alimenta de assemelharmos-nos a Deus e ao Deus que nós vemos, que é Jesus, porque Jesus vai dizer, precisa ser atraído pelo amor. João usa esse termo que o diferencia dos outros, ele usa esse termo atração. O amor que atrai, o amor de Deus é irresistivelmente atraente, ele nos atrai, mas nos atrai não para nos fazermos melhores, mas para fazermos para os outros o melhor. É um amor que nos atrai para humanizar a vida, é um pão que nos alimenta para sermos alimento também. Isso é o pão vivo que desceu do céu, é um pão que dá vida, e não é um pão que desceu do céu porque é legal, mas porque é amoroso, não é jurídico, não é da lei, é amoroso. Eu lembro muito de um artigo, quem quiser ler, é um artigo muito provocante, do biblista Alberto Maggi, num site chamado Il Libraio, está em italiano. Eu pedi a um amigo padre que faça a tradução desse artigo, e ele diz: se é justo, não é amor. É estranho, não é? Se é justo, não é amor. Porque o amor supera a justiça. O amor, a justiça de Deus é misericordiosa. Eu recebo muitos recados que dizem assim para mim: mas Jesus é justo. A justiça de Deus é misericordiosa e compassiva. Não é a justiça nossa. Não é a justiça de dar a cada um o que ele merece, mas de dar a cada um o que necessita, não por meritocracia. Nós não entendemos o amor por gratuidade. A gratuidade do amor é muitas vezes incompreensível. E é interessante que nesse artigo se trabalha muito a imagem de Deus, e essa é uma imagem que se repete muito na Bíblia, como do amor. E fala do amor do Oséias por sua mulher, que se prostitui, que o trai, que o abandona, que tem tudo para ser condenada. E ele diz:
eu te amo, apesar de tudo que você fez para mim, e de tudo que você fez por mim. É um amor incompreensível, o amor de Deus. Por isso que as pessoas não conseguiam entender a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, amorosa, compassiva, não é facilmente compreensível, porque sai da lógica. A nossa lógica é: eu vou amar quem merece. É diferente de dizer: eu vou amar quem necessita. E sempre me vem à mente a palavra de Santa Teresa de Calcutá, que diz: ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. E a nossa lógica é: ama-me porque eu mereço. Deus não nos chama ao amor porque nós somos perfeitos. Eu gosto muito de uma flor que se chama amor perfeito. De vez em quando eu ganho essa florzinha, chama amor perfeito. Já viram essa flor? Amor perfeito. Para que a gente possa... E ela parece que dá uma vez só, não é? O amor perfeito. Eu sempre digo para os noivos do casamento: a perfeição do amor não é amar pessoas perfeitas, é amar sempre. Essa é a perfeição do amor. A perfeição do amor, como o amor perfeito, que também floresce e fenece, é o sempre, é a perseverança, é ser eterno, é ser uma vida indestrutível, é acreditar, é a se alimentar deste pão que nos faz alimento e pão também. Possamos pedir nesta missa de hoje a coragem de comer este pão que nos compromete, de comer este pão que nos sustenta, de comer este pão que nos faz pão também. Amém.